Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, nós vamos ler. João 3,16. Vamos nos colocar de pé? A palavra do Senhor assim nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos todos juntos falar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando agora a exposição da sua palavra. Que o Senhor, por favor, Senhor, venha me usar como teu vaso nas suas mãos para transmitir o recado do Senhor. E esteja, Pai, trabalhando nos corações. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Muito bem, irmãos. Hoje, pela graça de Deus, eu quero trazer uma mensagem aos corações dos irmãos, intitulado O Maior Presente. O Maior Presente. O Natal está chegando. Enfim, nós estamos no mês de dezembro. E nesse mês de dezembro, nós já praticamente estamos nos preparando para Natal e Réveillon. Né? Praticamente tudo está se organizando, as crianças já não vão mais na escola com tanta frequência, pelo menos lá em casa é assim, né? Não, pai, já fechei, não tô bombando por falta, então aí eles já não estão indo todos os dias mais na escola. Então, já vamos nos preparando já para as férias, né? Eu também estou precisando me preparar para as férias, Beto, mas está meio difícil, sabe? Quem sabe o ano que vem Deus abre essas portas para nós. Mas, enfim, irmãos, o Natal está se aproximando. E eu, particularmente, eu gosto demais desse clima de final de ano, desse clima de Natal. As pessoas, elas normalmente ficam mais receptivas, ficam mais generosas. É nessa época do ano que a gente visita aquele familiar que há muito tempo a gente não visitava. Minha sogra mesmo já está programando de ir lá no Paraná, agora nesse final de ano, visitar a mãe dela, visitar algumas irmãs. Meu sogro também está programando de visitar alguns parentes familiares que ele tem lá no Paraná. Então, a gente vai se organizando, né? Aqui, eu não sei se os irmãos têm esse costume. Pelo jeito, não, né, Beto? Tem algum parente que mora longe, assim? O senhor tem? Não tem tanto contato, né? Então assim, ó, lá em Cuiabá, por exemplo, quando todo janeiro eu sempre me programava de vir. Tinha vez que dava para vir, Beto tinha vez que não dava, né? Faltava tempo, o tempo não dava, sabe? Mas, enfim, quando eu me programava para viajar aqui para a região, para tirar férias e visitar meus familiares e os familiares da minha esposa, né, da nossa família, né, e nós tínhamos que combinar com o irmão Sidney para ver quando ele iria viajar, para a gente viajar numa data diferente. Então, normalmente, ele viajava final de ano, que ele vinha para São Paulo. Vinha porque Mato Grosso está mais longe, né? Mas tem que passar por aqui para ir pela região de São Paulo, né? Mas ele ia para São Paulo e então eu esperava ele voltar para mim viajar. E normalmente eu sempre combinava, você já está vindo? Na hora que estava vindo, eu só esperava ele acabar de chegar e praticamente eu já estava com as malas prontas para viajar. Então, a gente gosta de visitar familiares, né? Os parentes, pelo menos, demonstram receptividade. Vai saber realmente se está receptivo, né? Mas é gostoso. Eu gosto de receber pessoas na minha casa. Eu gosto, né?
as pessoas também ficam mais generosas, né? Compram presentes, né? Aqui, deu para ver aqui na igreja que os irmãos são generosos. Eu fui falar de amigo invisível de 20 reais, quase me bateram. Que isso, pastor? Dá para comprar nada com 20 reais, não? Falei, calma, irmão, né? Lá em casa é 5 pessoas, né? Se for 50, eu estou enrolado, né? Calma aí, irmão, pisa no freio aí, né? Pensa em nós também, né? Mas brincadeiras à parte, eu gosto demais do Natal. Mas o Natal moderno que nós conhecemos hoje não é o Natal verdadeiro, né? O Natal de hoje, ele é um Natal comercial. Foi criado essa ideia de Papai Noel, de trenó, dos Estados Unidos para cá, mas isso foi inventado pensando no comércio. Mas, infelizmente, a gente sabe que nós temos um inimigo que trabalha por trás, que quer ofuscar a verdadeira mensagem do Natal. Biblicamente, nós sabemos que o Natal é uma celebração em comemoração do nascimento de Jesus. A palavra Natal, ela vem de natalidade, ou seja, nascimento. É uma comemoração de nascimento. Obviamente, Jesus não nasceu nessa data. A gente não sabe qual data Jesus nasceu. Mas foi uma data estabelecida. É uma data que, vamos dizer, a nossa sociedade comemora. Então, a gente aproveita essa data para falar do amor de Deus e pregar sobre Jesus Cristo. Amém, irmãos? Como diz aquele hino que estamos ensaiando, para morrer, nasceu Cristo. Amém, irmãos? Então, não é errado nós celebrarmos o Natal, não é errado nós também aproveitarmos essa data para anunciar o amor de Cristo. Logicamente, todo o tempo, todos os dias do ano, é dia de falar de Jesus e que Ele nasceu para morrer por nós. Amém? Mas, meus irmãos, esse Natal moderno de Papai Noel, de trenó, né, aqui no Brasil não tem jeito de fazer, mas a gente vê isso muito em filme, né, fazer boneco de neve. Já fez boneco de neve, Jean? Eu tenho vontade, né, eu tenho vontade de fazer isso, né, mas eu acho que eu vou ficar na vontade. Pelo menos eu não tenho tanta Brasil um dia, né? Eu acho que malemar vou sair de Minas Gerais, mas, né? Mas é época, né, disso. Mas uma coisa que esse Natal moderno tem com o Natal bíblico em comum é os presentes. Você sabia disso? Eu gosto de ganhar presente, eu tenho certeza que você também gosta. Eu estava até falando sobre isso, né? Eu já estou orando, eu vou começar a orar para a irmã Celina ter saído comigo só para me ganhar o lencinho. Olha para você ver. Gente do céu, né? Eu gosto de ganhar presente. Às vezes a gente não ganha o presente que a gente quer. Né? Uma vez eu ganhei eu ganhei como chama? O negócio de colocar na estante? Eu ganhei um negócio de enfeite de estante. De colocar na sala, em algum lugar distante, assim, visível. Eu acho que foi um cavalo que eu ganhei na época de cerâmica, eu não lembro exatamente. Eu solteiro, morando com a minha mãe, eu ganhei um enfeite para colocar na estante da minha mãe. Eu fiquei meio contrariado, sabe? Só que hoje eu já não esquento mais a cabeça, Jonas. Nesse sentido, eu estou mais maduro, sabe? Se eu ganhar um cavalo de presente para colocar na estante da minha esposa, eu vou ficar feliz também, sabe? Mas, enfim, né? Mas tem gente que não fica tão feliz assim. Tem gente que não tem tanta maturidade. Eu ia brincar com o Johnny, mas eu não sei se você está assistindo, né, Johnny? Né? Mas tudo bem, né? Tá vendo, Johnny? É ruim você assistir aí em casa. Você tem que estar aqui, porque aí eu posso te usar nas minhas ilustrações. Mas voltando aqui. Agora, falando do Natal real, do Natal bíblico, irmãos. Irmãos, o presente faz parte do Natal bíblico. E nós podemos ver isso aqui neste texto. Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Irmão, Jesus é o maior presente de todos. O Natal moderno dá presentes materiais, presentes físicos. Mas Deus deu o maior de todos os presentes, que é eterno. Ele deu Jesus para nós, irmãos. E hoje à noite eu quero mostrar que Jesus Cristo,
que Deus ele deu o maior presente de todos, ele deu o seu único filho ao mundo, para que através dele nós sejamos agraciados, abençoados, presenteados com alguns presentes muito especiais que eu quero falar hoje à noite. Então vejamos alguns desses presentes que nós recebemos em Jesus Cristo. Quantos aqui nesta noite poderiam dizer que já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Diga amém. Tem Jesus? Amém. Tem Luiz? Jesus como Salvador? Amém, filho. É assim que funciona, né? Então eu quero mostrar o que você recebeu em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, em Cristo o pecador recebe perdão. Oh, gente do céu, mas como nós somos pecadores, né, Beto? Olha, irmãos, eu tenho orado, meditado, estudado demais. E uma coisa que eu tenho observado na minha vida, quanto mais velho eu tenho ficado, é que cada dia mais fica evidente a minha miserabilidade. Quanto eu sou pecador diante de Deus, irmãos. É aquilo que Paulo fala, né? O bem que quero fazer, muitas vezes não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. O mal está diante de nós, irmãos. E o pecado é toda ofensa, é transgressão contra Deus. Irmãos, por causa do pecado, nós estamos condenados a viver longe de Deus hoje e na eternidade. Muitas pessoas estão vivendo em grande miséria espiritual e moral por causa do pecado. Muitos tentam se esconder atrás da religiosidade. Isso nós vemos demais. Nós sabemos o quanto eu sou pecador. Eu tenho certeza que quem mais conhece a miserabilidade do Jean é a Suelen. É ou não é a dona Suelen? Não vou ver ela, não. Agora mesmo dá briga ali, né? Mas eu tenho certeza que quem mais conhece a miserabilidade do Beto é a dona Gilda. É ou não é a dona Gilda? Ixi, também, está sistemático. Eu vou nem perguntar para minha esposa, que ela vai falar assim, é verdade, com convicção, né? Mas, enfim. Mas, irmãos, nós precisamos entender que nós somos pecadores. Eu sou pecador. E o meu pecado me separa de Deus. E não adianta eu ficar escondendo atrás de religiosidade. Ah, mas eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu obedeço os sacramentos, eu jejuo. Não, irmãos. Nós precisamos ter Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nós precisamos. Colossenses capítulo 1, versículo 14 diz o quê? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, o perdão dos pecados. Quem é o único que pode perdoar pecados? Jesus Cristo. Jesus é o único que perdoa pecados. Para sermos perdoados de nossos pecados, precisamos nos arrepender. Precisamos confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, crendo nele, confiando nele e na sua obra na cruz. E quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, todos os nossos pecados foram purificados em Cristo Jesus. 1 João 1,7 diz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, os católicos, nós amamos os católicos, amém, irmãos? Meus familiares, a maior parte são católicos, talvez tenha até alguém nos assistindo, nós amamos todos. Mas, meus amados, um dos problemas do catolicismo é a doutrina do purgatório. Você sabe o que significa purgatório? Alguém saberia dizer? Purgatório, o que significa? É esse aí. Mas a palavra purgar significa purificar. A doutrina do purgatório diz assim, que a pessoa quando ela morre e ela não teve seus pecados purificados, ela vai para o purgatório para que as pessoas que estão vivas aqui possam orar por ela, para que ela possa lá no purgatório expurgar os seus pecados, ou seja, os seus pecados serem purificados lá. Só que diante de 1 João, capítulo 1, versículo 7, a questão de nós termos a Bíblia como autoridade da nossa fé. Diz assim, o que a Bíblia diz, olha,
Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, precisamos entender que salvação, purificação do pecado, só em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, se você tem Jesus como seu Salvador, você tem o perdão dos seus pecados. E você não tem outra chance, além desta vida, de ter os seus pecados perdoados. É Jesus Cristo que perdoa seus pecados hoje. Caso alguém morra, será tarde demais. Nós podemos ver, por exemplo, na ilustração de Rico e do Lázaro, lá em Lucas, capítulo 16, onde o rico, ele morre. E por falta de arrependimento, para onde o rico vai? Para o inferno. Mas o Lázaro, por ser um homem arrependido, ele foi para o seio de Abraão, ou seja, foi para o paraíso. Então só há 2 lugares aonde as pessoas podem ir. E o único caminho para o céu, para Deus, é através de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Talvez alguém que esteja nos assistindo nesta noite possa ter no seu coração algum pecado que ele cometeu lá no passado, que ele fica remoendo no coração, que ele acha que não tem perdão. Tem pessoas que pegam aquele texto onde Jesus fala que a blasfêmia do Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. E muitos não entendem o que significam isso. E aí as pessoas ficam remoendo isso, remoendo, achando que nunca vão ter perdão. Mas veja comigo o que 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz, Estevão. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Veja o que as Escrituras nos dizem aí. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, toda injustiça. A palavra injustiça aqui neste texto significa transgressão da lei de Deus, transgressão contra a vontade de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, lá nos evangelhos que Jesus diz, meus irmãos, está relacionado à incredulidade. Os religiosos da época de Jesus, mesmo tendo a Bíblia debaixo do braço, quando o próprio Deus, na pessoa do Filho, veio ao mundo, o Messias dos judeus veio ao mundo, eles rejeitaram o Messias. Não porque o Messias, ele não cumpriu a lei. Pelo contrário, ele cumpriu toda a palavra de Deus, todas as profecias que se relacionam à primeira vinda de Jesus, sobre a chegada dele, o nascimento, o que ele iria fazer aqui na terra, a sua morte e ressurreição. Meus amados, Jesus cumpriu à risca. Até quando ele estava lá na cruz, as palavras que Jesus disse na cruz, todas que foram profetizadas foram cumpridas, Beto. Então eles tiveram evidências de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Mas mesmo assim eles rejeitaram. E não somente rejeitaram, Jean. Eles atribuíram os milagres de Jesus, que ele fazia no poder do Espírito Santo, eles atribuíram a Satanás, a Beelzebu, aos demônios. E então Jesus ele vai e fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo com relação à incredulidade. O que levou eles a fazerem isso foi a sua incredulidade. Eles rejeitaram Jesus. Então hoje, meus irmãos, o único pecado que não tem perdão, naquela época e nos dias de hoje, é a incredulidade. Porque Jesus não vai forçar você a crer. Jesus não vai forçar você a tomar uma decisão.
Ele vai trabalhar no seu coração, Ele vai te convencer com o Espírito Santo, mas você precisa tomar a decisão de viver para Jesus. Amém, irmãos? No caso do primeiro momento, de entregar a sua vida a Cristo para a salvação, e em segundo, para viver por Jesus. É nós que tomamos essa decisão. Ele está nos chamando, Ele já nos chamou, agora precisamos obedecer. Mas, meus amados, não existe pecado que Deus não possa perdoar, se verdadeiramente há arrependimento e confissão de pecado. Jesus, o Senhor Deus, está pronto a perdoar todo e qualquer pecado. Segundo, em Cristo, outro presente que você recebeu quando você creu em Jesus. Em Cristo, o morto recebe vida. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Diz assim: e vos vivificou. A palavra vivificar significa dar vida, tá? E nos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Sabe o que isso significa? Que espiritualmente falando, nós, por sermos pecadores, naturalmente, nós estamos em uma condição de morte espiritual diante de Deus. Estamos mortos. O pecado nos matou espiritualmente. Adão e Eva, quando pecaram, lembra que a ordem de Deus é que se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Mas eu te pergunto, quando eles comeram, eles literalmente caíram duro, mortinhos? Não. Eles continuaram vivos, fisicamente vivos, mas eles morreram espiritualmente. Eles foram expulsos do paraíso. Eles perderam aquele estado de perfeição que eles haviam sido criados. Eles perderam a comunhão com Deus. E a única maneira para que o ser humano seja reconciliado com Deus é através de Jesus e da sua obra na cruz do Calvário. A obra que Cristo realizou no Calvário é suficiente para nos dar vida. Vejamos algumas palavras de Jesus nos evangelhos. Diz assim, olha, João 6,47. Evangelho de João 6,47 diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha para vocês verem o que Jesus diz. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 10, 28, Jesus diz o quê? João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Para quem Jesus dá a vida eterna? Para aqueles que escolhem amar a Jesus, para aqueles que escolhem crer e confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. 1 João, capítulo 5, versículos 11 a 12. 1 João 5, versículos 11 a 12. Diz assim: e o testemunho é este. Quem está dizendo aqui é João. João é apóstolo. Diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, Filho de Deus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Irmãos, infelizmente, muitos se escondem atrás de religiosidade. Seja aqui na Igreja Batista, seja na Igreja Católica, seja na Igreja Presbiteriana, na Igreja Metodista, na Assembleia de Deus, na Igreja Quadrangular, na Congregação Cristã, enfim, todos os lugares, meus irmãos, pessoas se escondem atrás de uma aparente religiosidade. Mas não houve transformação. Tem muitas pessoas que ouvem o Evangelho, Beto, mas assim, aceitam Jesus da boca para fora. Sabe aquela assim, mas quem que rejeita Jesus, né? Aí vai e fala, não, eu aceito. Ora lá e tal, começa a frequentar, porque na igreja tem um ambiente gostoso,
o pastor ele prega umas mensagens assim interessantes, né? Ou então tem alguém aqui familiar dele, então ele começa a frequentar os cultos. E aí ele continua, mas não houve uma transformação. Isso acontece muito lá fora. Sabe por que muitos crentes envergonham o nome de Jesus voltando ao despojadouro de lama? Porque nunca se converteram de verdade. Nunca. Alguns se converteram, voltam para o despojadouro de lama, só que Deus, como um bom pai, trabalha na vida dele, trazendo ele à comunhão de novo. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo é um exemplo disso. Agora, se ele está lá no mundo, se ele está lá no despojadouro de lama, e nada está acontecendo, é porque ele nunca se converteu. Eu espero que essa não seja a sua condição diante de Deus. Precisamos ser sinceros na nossa devoção a Deus. Amém, irmãos? Nós não podemos, irmãos, ser apenas aparentemente religiosos. Eu vou na igreja hoje, senão o pastor vai ficar me amolando. Não, eu vou na igreja porque eu amo Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu amo Jesus. Eu sou fiel ao Senhor. Eu busco agradá-lo porque eu o amo. Eu o adoro. Eu o bendigo. Ele transformou a minha vida. Ele transformou minha família. E eu sei que os meus filhos vão se tornar pessoas que agradam a Deus, servindo ao Senhor na igreja. E é por isso que eu sirvo ao Senhor. Então, meus irmãos, em Cristo nós recebemos vida, e uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida abundante aqui, e uma vida eterna, relacionada à comunhão com Deus. Vida não é viver para sempre, não é viver, é ser imortal. A alma é imortal, nós cremos nisso. Mas, meus irmãos, vida eterna está relacionada à plenitude que temos em Jesus. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Terceiro, em Cristo, terceiro presente que recebemos em Jesus. Em Cristo, o cansado recebe descanso. Oh, que gostoso. Beto, como é bom trabalhar o dia inteiro, trabalhar duro e de repente chegar em casa, toma um banho e aí você vai e deita, sei lá, na rede, na cama, no sofá, enfim, não sei aonde você gosta de descansar, mas aí você chega lá e descansa. Como é bom. Sábado passado, eu fui lá na casa da minha sogra e eu fui fazer uma instalação elétrica para ela. A luz da cozinha dela era acesa na parede do lado de lá. Não era do lado da porta. Ela queria mudar. E ela comprou uma, como é que chama aquele negócio? Air fryer. Eu falei certo? Né? Comprou esse negócio. Eu não vou tentar falar de novo não, que eu vou errar, dona Gilda. Mas ela comprou esse equipamento doméstico. E aí, sabe o que aconteceu? A tomada dela pegou fogo. Porque puxa energia aquele negócio, né? Aí ela já me intimou, Douglas, pode agendar um dia e vir aqui arrumar para mim, é você que vai arrumar. Eu falei, tá bom, eu vou. E fui sábado. Só que nós não fomos cedo, porque nós tivemos distribuição de folhetos, né? Mas eu fui na hora do almoço, inclusive a gente almoçou lá. Falei, só meu pagamento vai ser o almoço. Minha sogra caprichou. E aí, depois do almoço, eu e meu sogro subimos lá na casa, destelhamos, porque é forro lá, né? Então, tivemos que destelhar um pedaço da cozinha dela, e aí passamos a fiação, organizamos. Ele que pediu para me puxar uma tomada lá na garagem dele, que só tinha um ponto, e a garagem dele é grande, puxamos um outro ponto, trouxemos a tomada para o lugar. Eu vou dizer, eu cheguei em casa, eu estava frouxo, de tanto subir escada. Como foi bom tomar um banho e descansar aquele dia. O descanso é gostoso. Amém, não, Humberto? Quando eu digo descanso, eu não estou falando de preguiça, viu, irmãos? Porque tem gente que aproveita, que está cansado, aí junta a preguiça com a vontade de não fazer nada, aí pronto, né? Daquele jeito. Mas nós estamos falando realmente de descansar. E, às vezes, nós precisamos de descansar. Quando nós olhamos para a Bíblia diz que Deus ele instituiu que o homem tem que trabalhar 6 dias e descansar 1. Quando já leram isso na Bíblia?
Abra sua Bíblia lá, em Êxodo 20, versículos 9 e 10. Abra sua Bíblia lá, porque é importante, porque está sendo tão comentado isso, a escala 6:1, né? Mas vamos aí ver aí o que o texto diz. Diz assim, Êxodo 20, versículo 9 e 10. Diz assim, Êxodo 20, nós estamos nos 10 mandamentos, tá? Diz assim, versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das portas. Em outras palavras, é dia de descansar, este sábado. Mas é interessante que era o dia de descansar do trabalho secular. Aonde eles tinham que estar para descansar? No templo, adorando o Senhor. Tá? Era dia de descansar na presença de Deus. Obviamente, irmãos, que os 10 mandamentos falam de guardar o dia do sábado. Isso foi a ordem de Deus para os judeus. Mas, irmãos, o sábado era, além de ser um memorial da criação, porque Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, o judeu fazia isso, de trabalhar 6 dias e descansar no 7º, porque era um memorial da criação. Só que o sábado também era uma figura de Cristo, uma sombra de Cristo. Paulo diz isso lá em Colossenses. E Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, qual dia ele mais fazia milagres, Beto? Sábado, porque o sábado apontava para Jesus. Ele é o Senhor do sábado. Ele mesmo declara isso. E o sábado se cumpre em Jesus Cristo, meus irmãos. O sábado se cumpriu em Jesus. E é por isso que você não guarda mais o sábado. Mas nós temos o primeiro dia da semana que chamamos de domingo. A palavra domingo é uma palavra em latina que significa do Senhor. É o dia do Senhor. Por quê? O primeiro dia da semana é o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus, porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana. No primeiro dia. E é por isso que o domingo é o dia mais importante. Quando você olha no livro de Atos, você vai observar que o culto mais importante da igreja, onde eles recolhiam ofertas, onde eles tinham tempo especial, enfim, era o domingo, o primeiro dia da semana. Mas, meus irmãos, o domingo só faz sentido se nós aprendemos a descansar em Jesus Cristo. Porque é Jesus o nosso descanso. É Ele que nós descansamos. É nele, na presença dEle, que encontramos o verdadeiro descanso. Porque é sábado, Ele é o nosso descanso. Quantas pessoas hoje estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão sem esperança, estão desanimadas, não tem mais razão para viver. Mas, meus amados, em Jesus Cristo, nós encontramos o nosso descanso, nós encontramos uma viva esperança, nós encontramos uma verdadeira razão para vivermos. Quantas pessoas colocam seu coração nos lugares errados, e aí, quando se decepcionam, acabam perdendo a razão de viver, a vontade de viver. Mas deixe-me te falar, Jesus nunca vai te decepcionar. Nunca. Jesus, irmãos, Ele é digno da nossa confiança. E nele nós encontramos o verdadeiro descanso para as nossas almas. Quarto presente que recebemos em Cristo. E possivelmente nós vamos terminar neste ponto. Em Cristo, o aflito e desesperado encontra plenitude ou recebe plenitude. Meus irmãos, o ser humano naturalmente tem um coração vazio, um coração aflito, angustiado, um coração triste. E nós, para tentarmos preencher esse vazio dos nossos corações, nós procuramos preenchê-lo
nas coisas deste mundo. Nós tentamos preencher o nosso coração com muitas coisas, mas nada pode preencher o vazio dos nossos corações. Aquele dia que nós fomos para Ibiraci, irmão Beto, lembra daquela moça que visitou a igreja? Nós fomos lá na casa dela depois do culto. E ela falou com a gente sobre que ela está depressiva, tomando remédios, e porque ela desiludiu nos seus relacionamentos, colocou seu coração na pessoa errada, a pessoa traiu ela várias vezes, e ela ficou depressiva por causa disso. Irmãos, esse quadro daquela moça é o quadro de muitas pessoas que está com seu coração apertado, vazio, que está com seu coração realmente angustiado, e tem tentado preencher o vazio do seu coração com as coisas deste mundo, em relacionamentos, mas nada vai preencher. E, infelizmente, muitos vão pelo caminho dos medicamentos, dos antidepressivos, que, na verdade, Beto, são paliativos. Sabia disso? Remédio depressivo, remédio para ansiedade, meus irmãos, não resolve o verdadeiro problema. São tentativas paliativas de amenizar os sintomas. Porque, inclusive, a depressão não é vista como uma enfermidade, sabia disso? Eles têm um outro nome que agora eu não me lembro, porque eles não sabem explicar exatamente o que acontece. Existem teorias, mas não existe algo concreto, algo palpável. Por exemplo, como por exemplo, um problema de coração. É algo que dá para detectar, é algo que dá para tentar resolver, às vezes com uma cirurgia, às vezes com remédio, alguma coisa assim. Mas, irmãos, depressão não. Sabe por quê? Porque depressão, a maior parte das vezes, pode ser sim problemas físicos, mas na maior parte das vezes é problemas na alma, no coração da pessoa. Meus amados, é somente em Cristo que nós encontramos a verdadeira paz e a verdadeira segurança para os nossos corações. Quando nós vamos até Cristo e quando nós entendemos quem Jesus é e o que Ele pode fazer por nós, aquilo que Ele pode dar para nós, meus irmãos, Ele entra nos nossos corações e Ele preenche o nosso vazio. Irmãos, eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Eu cresci, pelo fato dos meus pais serem divorciados, eu cresci com muitos problemas nessa parte emocional. Mas em Cristo, eu encontrei o verdadeiro amor, a verdadeira atenção, o carinho que eu não tive muitas vezes dos meus pais, o meu pai por estar afastado, a minha mãe por ser doente, por estar com problemas de saúde, eu encontrei em Jesus Cristo. E em Cristo nós encontramos, irmãos, essa verdadeira paz, essa verdadeira alegria. E em Cristo nós encontramos essa plenitude que preenche os nossos corações. Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19, o texto diz assim: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, meus amados, em Cristo nós temos plenitude. Ele nos completa. Em Cristo nada mais nos falta, porque Ele é o nosso pastor. Eu já expliquei, já preguei aqui na igreja sobre Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nesse texto não está dizendo que nada vai me faltar, porque Ele vai te dar tudo que você pede, não é isso. Nada vai nos faltar, porque em Cristo, que é o nosso pastor, nós já temos tudo que precisamos, Beto. Nós já temos tudo, meus irmãos. O que parte de nós é desfrutarmos de toda a plenitude que já temos em Cristo Jesus. Concluindo, irmãos,
nós acabamos de ver alguns presentes que nós recebemos de Jesus. Nós vimos aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui, nós vimos que em Cristo pecador recebe perdão. Que presentão, hein? Vimos também em Cristo o morto recebe vida eterna. Em Cristo o cansado recebe descanso e em Cristo o aflito e desesperado recebe plenitude. Meus irmãos, poderíamos investir aqui a noite dentro tantas bênçãos, tantos presentes que Jesus nos deu, quando nós entregamos nossa vida no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós só podemos receber esses presentes porque o Senhor Jesus Cristo, primeiramente, Ele decidiu descer do céu, vir a este mundo como homem, e em segundo lugar, porque Ele decidiu entregar a sua vida em sacrifício por nossos pecados. Irmãos, o que nós recebemos do Senhor é pela graça. Mas, irmãos, não é porque é pela graça que não custou nada. Custou caro, muito caro, custou o sangue de Jesus Cristo. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que através da sua morte, nós tenhamos vida eterna. Nós tenhamos e recebamos todos os presentes que mencionamos aqui nesta noite. Para a gente terminar, irmãos, eu quero fazer duas aplicações rapidinho. Primeiramente, a você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ainda não tomou a decisão de viver para Cristo, ainda não reconheceu os seus pecados, ainda não entendeu plenamente que os seus pecados te separam de Deus, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo, meu amado, tome a decisão hoje. Não espere mais tempo. Arrependa-se de seus pecados. Creia em Jesus Cristo. Entregue-se plenamente a Ele, para que você possa desfrutar de todos esses presentes que nós recebemos em Jesus Cristo. Agora você, meu irmão, em Cristo, você já recebeu tudo que você precisa em Jesus. Você não precisa de carro, você não precisa de casa, você não precisa de uma geladeira cheia. Tudo que você precisa, você já recebeu em Jesus Cristo. Irmãos, o que nós precisamos entender é que Cristo é suficiente. Precisamos aprender a confiar e a descansar no Senhor e Salvador de nossas almas. Nós mencionamos sobre depressão. Muitos crentes estão entrando em depressão, irmão, sabe por quê? Porque não estão usufruindo dos presentes que recebemos em Jesus. Muitos crentes receberam Cristo como seu Salvador, viveu ali aquela emoção, aquele fervor do primeiro amor, mas, irmãos, em algum momento começaram a se afastar do Senhor. Começaram a olhar para o lado errado e pararam de desfrutar dos presentes que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender a desfrutar desses presentes. Porque tudo que recebemos em Cristo, nós já podemos desfrutar agora. Eu sei que esses presentes só vão ter eles vão ter muito mais sentido quando Jesus Cristo voltar. Porque hoje, irmãos, tudo que todos esses presentes que eu mencionei, vida eterna, perdão dos pecados, o que mais que eu mencionei? Plenitude, descanso. Meus irmãos, tudo isso hoje nós desfrutamos pela fé. Precisamos andar pela fé. E andamos pela fé, amém, irmãos? Andamos. Mas quando Jesus Cristo voltar, estabelecer o seu reino, quando Ele voltar e trazer juízo sobre a terra, estabelecer o seu reino, depois no final do reino, Ele trazer juízo sobre os rebeldes no final do reino, depois do juízo final, depois novo céu e nova terra, meus irmãos, quando Jesus voltar, tudo vai fazer mais sentido. É igual aquele menino que ganhou uma barraca de presente de aniversário.
O menino chegou no seu pai e falou: pai, eu quero ganhar uma barraca, quero ganhar uma barraca, quero ganhar uma barraca. E o pai, chegou a data do aniversário, deu a barraca de presente para ele. O pai foi lá, montou a barraca no quintal, e eles usufruíram dessa barraca no quintal. Mas, meus irmãos, ele só iria entender a importância daquela barraca o dia que ele fosse para o meio do mato, para o meio de uma floresta, e ele precisasse de um abrigo para se esconder do tempo, para se esconder dos animais. Ele iria entender verdadeiramente a importância daquela barraca, Beto. Ele poderia até usufruí-la agora, no quintal da sua casa, mas seria um dia, lá no meio do mato, que ele iria entender o verdadeiro sentido daquela, a verdadeira importância daquela barraca. Esses presentes que nós mencionamos hoje, nós já desfrutamos dele em Cristo Jesus. Já é uma possessão de cada crente em Cristo Jesus, de cada filho e filha do nosso Deus, regenerados pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é quando Cristo voltar que tudo vai fazer mais sentido. Eu tenho certeza disso. Mas, meus irmãos, enquanto Ele não volta, viva pela fé. Creia, confie no seu Salvador. Desfrute desses presentes, como nós já mencionamos aí. Quantos aqui são salvos? Amém, irmãos? Então você já tem o perdão dos seus pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma declaração. Você precisa confiar e descansar no Senhor. Nós também falamos aqui sobre vida eterna. Você já tem vida eterna. Você não vai receber a vida eterna quando partir lá para o céu, quando morrer. Não, meus irmãos, você já desfruta agora da vida eterna. Em Cristo você já tem descanso. Está cansado, está sobrecarregado? Descanse no Senhor, aprenda a descansar. Está sentindo vazio no seu coração? Aprenda a desfrutar da plenitude que você já tem em Cristo Jesus. Você não precisa de mais nada. Tem gente que coloca o coração nas coisas materiais. Enquanto não compra o carro do ano, não descansa. Enquanto não tem sua casa própria, ou quanto não reforma, ou quanto não construir, não vai ter paz. Você já tem paz em Cristo Jesus. Tem gente que só quando tem a geladeira cheia está feliz. Quando está passando por algum tipo de dificuldade, fica angustiado, depressivo. Irmãos, nós já temos plenitude em Cristo. Paulo diz que em Cristo ele buscava forças tanto para ter fartura, quanto para padecer necessidade. Mas em Cristo ele podia enfrentar todas as coisas. Porque Paulo desfrutava da plenitude que há em Cristo Jesus. Irmãos, enquanto estamos aqui, precisamos viver pela fé. Precisamos andar pela fé, crendo e confiando no Senhor. Meus irmãos, que sejamos gratos por tudo que Deus nos deu. Lembrando que Jesus é o nosso maior presente. Que Deus abençoe nossas vidas. Oremos. Pai, obrigado pela mensagem. Uma mensagem simples, objetiva, mas com conteúdo muito especial. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por ter enviado o seu único Filho para morrer em nosso favor. E mediante sua morte e ressurreição, nós hoje podemos receber o maior presente de todos. Vida eterna, perdão, descanso, plenitude. Pai, ajude-nos como crentes no Senhor Jesus a desfrutar desses presentes, enquanto estamos aqui. Ajude-nos a descansar no Senhor, a não colocar os nossos corações em nada que não seja Jesus Cristo. E que venhamos desfrutar das plenitudes de tudo, de todos os presentes, de todas as bênçãos que recebemos em Cristo Jesus. E se porventura há alguém que está nos ouvindo, que ainda não tem Jesus como seu Salvador, que o Senhor, mediante o poder do teu Espírito e o poder do Evangelho do Senhor, que o Senhor venha convencê-lo e salvá-lo nesta noite. É no nome de Jesus Cristo que eu peço agradecido. Amém e amém.